Oi, gente, Thiago Tunes falando aqui no Personal to Life, mais uma vez para você personal, aspirante a personal, que se assemelha com a área, que adora cuidar de pessoas, e mais um vídeo para trazer ideias para que você profissional consiga alcançar mais de 10 mil reais por mês sem medos de no mês seguinte, será que vou conseguir ter esses mesmos ganhos? Então a ideia é estratégias, técnicas para ter pequenas variações ou não ter variações nesses ganhos acima de 10 mil reais. Técnicas para você, personal, perder o medo de cobrar do seu cliente. Técnicas para você, personal, perder a vergonha de mostrar o seu trabalho, porque nós somos profissionais que cuidamos da saúde da pessoa e a saúde está muito em alta, muito valorizada. E hoje trago para vocês mais um tema interessantíssimo. Eu até, se fosse pensar em termos práticos, hoje eu nem poderia gravar, porque, gente, todo mundo tem uma certa vaidade, né? Eu sempre sou uma pessoa que preza muito pelo equilíbrio na vida. Cara, me apareceu uma espinha aqui, ó. Hoje de manhã eu tinha me planejado para gravar o vídeo e hoje me apareceu uma espinha aqui. Eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que dar um jeito nisso porque o tema de hoje, ele é imperdível, galera. O tema de hoje é: se o seu cliente ou se algum cliente seu chegar para você e perguntar, vou tomar a vacina hoje, treino ou não treino? Parece uma pergunta simples, né? E a gente vai responder para vocês nesse vídeo hoje. Por quê? Todos nós cuidamos da saúde das pessoas, precisamos entender de técnicas de treinamento, biomecânica, fisiologia, tudo que engloba os resultados que um treinamento de exercício físico causa na pessoa. Claro que estou puxando o lado do exercício físico, mas nós profissionais temos que entender da personalidade do cliente, temos que entender das necessidades do cliente e assim traçar a individualidade biológica dele. E nós já ouvimos falar muito na educação física, muitos vídeos que vimos, cursos que fizemos, que cada um é uma individualidade biológica e responde de formas diferenciadas aos mesmos estímulos de exercício, aos mesmos estímulos de alimentação. E nós, profissionais, devemos saber quais são esses resultados para direcionar e determinar personalizadamente o que aquela pessoa precisa. Então, para responder essa pergunta, professor, meu personal, vou tomar a vacina hoje, treino ou não treino? O personal, ele sempre tem que ter na mente que o cliente, ele precisa treinar todos os dias. Esse é um ponto chave, certo? Nós entendemos que na ciência, ela já traz que o resultado que nós profissionais temos que dar para o nosso cliente, ele é somatório dentro de um cômputo semanal. Então nós temos que pensar, ao prescrever um treino para o cliente, baseado na individualidade biológica dele, trazida através de uma boa avaliação física, que ele precisa de um montante total de treino naquela semana, seja anaeróbico ou aeróbico, para ele ter resultados lá na frente. E quando nós falamos de trabalho personalizado, nós não podemos fugir da ideia de resultados. Claro, nunca pensando apenas em resultado estético. Sim, ele é importantíssimo, mas pensando em longevidade, em qualidade de vida, em saúde para o nosso cliente. E nós sugerimos que o personal incuta isso na cabeça do seu cliente. Por quê? Um ponto importantíssimo dentro da vida do cliente que quer resultado é a possível frustração. E resultados estéticos, eles muitas vezes são demorados, eles requerem quesitos multifatoriais que nós muitas vezes não temos o controle. Nós temos o controle do exercício físico, tete a tete com o cliente, as mensagens que devemos usar em mídias sociais para motivar esse cliente com estratégias técnicas, mas nós não estamos com ele 24 horas por dia. Então,
nós não conseguimos, muitas vezes, dar o resultado estético que a pessoa gostaria, mas a longo prazo, se nós incutirmos na cabeça do cliente a saúde e que através dela secundariamente alcançaremos resultados estéticos, nós estaremos fazendo um excelente trabalho para esse cliente. E com toda essa ideia, se o cliente perguntar para você, a primeira coisa que você tem que ter em mente, personal trainer, quem é esse meu cliente? Se ele já é uma pessoa treinada há muitos anos, se ele começou agora ou há pouco tempo, porque nós sabemos das adaptações, por exemplo, adaptações morfológicas, que começam a acontecer após 8 semanas de treinamento de força, resultados neurais, nós sabemos que já da primeira para a segunda sessão de treino já começam a haver modificações nas unidades motoras musculares, ou seja, mudanças neurais de contração muscular, de quantidade de energia liberada pelo cérebro para os músculos ativados. Então, nós devemos saber todos esses componentes para responder a pergunta para ele se no dia que ele tomou a vacina, se ele treina ou não. Lembra bem, gente, incuta na cabeça do seu cliente de treinar sempre. Então, não responda aleatoriamente. Ah, eu quero que ele treine sempre, mas ele tomou a vacina, eu vou dar um descansinho para ele. Ou então não, se você é o lado 80 da coisa, né? Se é o lado 8, não precisa treinar muito não. Tem que dar a dose e resposta ideal, mas para isso tem que conhecer o seu cliente, certo? A fundo mesmo. E o outro lado 80 é se você virar para ele e falar assim, não, tem que treinar de qualquer jeito. Ou você vira e fala, treina leve. Quando falamos de resultados, a gente está falando de autoridade. Quando a gente tem mais autoridade, a gente consegue agregar mais pessoas querendo o nosso trabalho. A gente vai ser bem quisto, a gente vai ser desejado pelos clientes. Pelos nossos, para não perder o nosso trabalho, e por pessoas que enxergam o nosso resultado hoje em dia, que a gente divulga em mídias sociais, divulga no boca a boca, ou as pessoas vão falando do resultado que tem com o treinamento que teve lá com o Thiago Tunis, com o seu método personal trainer, que deve ser aprimorado com técnicas, e nós estamos oferecendo muitos conteúdos para isso, para vocês aprimorarem o seu método e se enquadrarem dentro de bons resultados e se tornarem autoridade. Então, essa pergunta, quando bem respondida no seu cliente, gerando um resultado, já aumenta a sua autoridade. Então, veja bem, precisamos entender dele, o que tem nele, precisamos entender qual é a resposta imunológica numa sessão aguda de treino, certo? Faz sentido para vocês? E muito importante e atual, gente, precisamos entender como funciona cada vacina, do que ela é composta, qual a reação dela, quais são as variáveis para a próxima dose, para a segunda dose, as que não tem, quando começa a dar efeito. E vou dizer para vocês aqui detalhadamente todos esses processos. Então vamos começar falando sobre as vacinas que estão sendo aplicadas aqui no Brasil, tá? Então vamos discorrer bastante aqui sobre elas para entendermos como funciona cada vacina e eu poder te ajudar aqui a você criar a ideia através do conhecimento do cliente que você tem, conhecimento sobre a vacina que você vai aprender nesse vídeo aqui e conhecimento sobre imunidade em situação aguda de treino. 3 processos importantes para responder essa pergunta. Então, quais as vacinas estão sendo aplicadas aqui no Brasil? Coronavac, AstraZeneca e a Pfizer. São as que estão sendo aplicadas. Então, eu vou discorrer bem sobre elas com vocês. Tem a Janssen que está chegando também, não sei em que momento você vai ver esse vídeo, mas hoje, no dia 20 de junho de 2021, está em estudo a Janssen para ser liberada no mercado brasileiro para aplicação no programa de vacinação nacional, tá? E então, dentro dessas daí, a Butanvac também está sendo desenvolvida. Então, começando pela Coronavac. O que nós podemos dizer para vocês sobre a Coronavac? A Coronavac ela tem demonstrado nos estudos uma eficácia média de 50,38%, podendo chegar até 77,96%, quase 78% de eficácia em casos leves e graves. Então, pensa aí, tem esse número de eficácia da Coronavac. A Coronavac, gente, ela é composta do quê?
ela é composta do coronavírus inativado. Como funciona isso? É dada uma carga química no coronavírus, o vírus que está rodando pelo mundo, e ele fica inativo. Então, a base da Coronavac é mais ou menos como a maioria das vacinas, é colocar dentro do nosso corpo um vírus inativo. O que significa isso? É um vírus morto? Não. O vírus inativo, através desse processo químico, faz com que ele não consiga se reproduzir. Uma vez aplicado e na nossa corrente sanguínea, ele tem lá os seus componentes, suas organelas, o sistema imune detecta quais são essas organelas dele, então ele não consegue se reproduzir, então tem aquela quantidade da vacina, ou é um corpo estranho para o nosso organismo, o sistema imune vai lá, entende, faz a leitura de todas essas organelas e cria as proteções para envolver esse vírus e eliminá-lo. E aí ele aprende a lidar, caso você adquira, pegue de fora do ar esse coronavírus, e o sistema imune aprendeu a lidar com ele. Tá? Quais são os principais efeitos colaterais causados pela Coronavac? Dor de cabeça, cansaço, dor local. E qual o intervalo geralmente aplicado? Entre 14 a 28 dias, de uma dose para a segunda dose. Então, essas são as principais características da Coronavac. A segunda vacina que nós podemos falar aqui é a AstraZeneca. A AstraZeneca, ela tem uma eficácia de aproximadamente média 64,2%, podendo chegar até 81,5% também. Em alguns outros estudos mostraram essa eficácia acima de 80%. E qual é o componente da AstraZeneca? A AstraZeneca ela foi feita através de um adenovírus tirado de chimpanzés. O que é o adenovírus? Adenovírus é todo vírus que age na via aérea respiratória. Tá? Então é um vírus, assim como o coronavírus, ele age na via respiratória. Mas o que eles fizeram com esse vírus? Eles prepararam ele fazendo uma modificação. Para quê? Através dos estudos eles perceberam que fazendo essa modificação nesse adenovírus do chimpanzé, aplicando no nosso corpo, esse vírus, adenovírus aplicado no nosso corpo, ele vai chegar até as células e vai ensinar as células a produzir um componente chamado spike, componente S. Que componente é esse? É o principal componente que o coronavírus, quando no nosso organismo, faz para entrar nas células e causar todo o estrago nas vias respiratórias que ele causa. Então, qual é a proteção que o AstraZeneca traz para quem é aplicado nele? Como você desenvolve o spike em cada célula, os componentes imunes eles vão entender que já tem um caminho que é do coronavírus mesmo, sem estar o coronavírus ali, e ele começa a produzir proteção para lidar com aquele spike, que é o que tem ligação com o coronavírus para entrar na nossa célula. Logo, quando o sistema imune faz essa proteção, aprende a lidar com esse spike que foi introjetado dentro das células, ele aprende a lidar na hora que o coronavírus entrar, se entrar no nosso organismo. Então ele aprende a lidar para não deixar o coronavírus entrar na célula. Uma vez o coronavírus não entrando na célula, ele não consegue se reproduzir e o sistema imune consegue captar ele para inutilizá-lo e zerá-lo ali dentro do processo. O intervalo de aplicação entre a primeira e a segunda é entre 8 a 12 semanas, para que tenha realmente a eficácia ideal dentro desse processo. E quais são os principais efeitos colaterais demonstrados até agora pela AstraZeneca? Também dor no corpo, dor de cabeça, e nesse caso da AstraZeneca, como é um adenovírus, como é um vírus que entra em um corpo estranho, o corpo ele superaquece. Então tem sido demonstrado também febre em alguns casos, moleza, dor no corpo, mas nesse caso da AstraZeneca, febre tem sido bem constante. Por que o nosso corpo aumenta a temperatura quando entra um corpo estranho, um vírus no nosso corpo? Por que nós temos febre? Porque o vírus ele tem uma temperatura ideal para ele sobreviver. Muito frio ou muito quente, ele tende a morrer. Então o nosso corpo é uma proteção, ele esquenta para ajudar a combater o sistema imune, combater esse vírus também com uma temperatura que ele tem a dificuldade de reprodução.
E como você aplicou a vacina, quem tomou a AstraZeneca está colocando no seu corpo um adenovírus, é um vírus, o corpo entende como estranho e, em alguns casos, a temperatura aumenta. Todas essas reações, faladas primeiro dessas duas vacinas aqui, depende da individualidade biológica da pessoa. Por isso dei aquela introdução no início para entendermos a individualidade. Alguns reagem de um jeito, outros de outro, mas todas as reações de acordo com os componentes da vacina, quando a gente entende os componentes dela, a gente entende o porquê de algumas reações. Tá? Próxima vacina que podemos falar aqui é a Pfizer. A Pfizer, ela demonstrou uma eficácia média de 91,3% nos estudos feitos com ela. Então, ela é a que mostra a maior eficácia contra o coronavírus. E ela é composta do quê? A Pfizer ela foi feita através do RNA do coronavírus. Então, na hora que a pessoa que recebe a Pfizer é colocado no organismo dela o RNA do coronavírus. Não é o vírus inteiro. Então, é apenas essa parte do vírus, para que quando colocado dentro do corpo, o sistema imune vai lá, lembra que eu falei lá do coronavírus? Então ele faz a leitura desse RNA e ele entende que é um RNA pernicioso, nocivo ao nosso corpo. E aí esse sistema imune se reformula para aprender a se proteger daquele RNA. Tá? E aí, uma vez ele aprendeu a lidar com esse RNA, que é onde ele ataca para inutilizar a célula do vírus caso ela entre no corpo, ele aprende a lidar com o coronavírus caso você receba ele. E qual dentro desses componentes, o que causa de efeito colateral a Pfizer? A Pfizer tem sido descrito dores de cabeça, cansaço, e como ele é um RNA, ele é feito uma organização para tirar só o RNA dele, em alguns casos tem sido demonstrado também reações alérgicas para quem recebe ele, em alguns casos. Então você vê que são reações diferentes que quando a gente entende a reação, do que ela é composta, a gente vai começando a entender o porquê de algumas reações. Então nesse caso a Pfizer não tem relatado, muitas pessoas não relatam febre, por exemplo, mas relatam esses outros efeitos colaterais que disse para vocês. E qual é o intervalo ideal para a Pfizer? Então, da primeira para a segunda, o que a Organização Mundial da Saúde preconiza são 21 dias, porém, alguns estudos nos Estados Unidos e na Alemanha viram que em 42 dias também tem uma boa eficácia, e alguns estudos no Reino Unido têm mostrado que até 82 dias ali fica um período bom também para manter a eficácia da vacina. Aqui no Brasil está tendo um espaço mais ou menos de 3 meses, porque eles justificam dentro desse estudo do Reino Unido, que dar esse tempo para ter a logística ideal da quantidade de vacinas, então eles estão se baseando nesse estudo do Reino Unido. Essas são as 3 principais vacinas, e quando nós entendemos sobre ela, temos o nosso aluno, entendemos sobre a vacina, entendemos sobre treinamento, resposta aguda ao sistema imune de treinamento, nós conseguimos responder a pergunta inicial. Seu aluno pergunta para você, vou tomar a vacina hoje, treino ou não treino? Vou deixar um extra aqui para a gente a respeito da Janssen, por exemplo, que está para ser liberada para aplicação. A Janssen, ela mostrou em alguns estudos uma eficácia média de 66,9% em casos leves e moderados e 76,7% em casos graves. Então é uma vacina com uma eficácia muito boa também. E qual é a composição dela, gente? Ela é semelhante à AstraZeneca. Ela é composta de um adenovírus. Então, adenovírus, que é aquele vírus que age no sistema respiratório. Tá? É um vírus que age no sistema respiratório. Então, os efeitos colaterais ainda, como não foi aplicado aqui no Brasil, ainda não são relatados, mas como é um adenovírus, nós podemos fazer um paralelo que pode ser que ela cause febre, dores no corpo, dor de cabeça, pode ser que em algumas pessoas vai causar essa reação também. Tá? A vantagem da Janssen é que ela não tem intervalo de aplicação. Uma dose só já dá todos esses efeitos de eficácia dela, dito no início aqui sobre a explicação da Janssen.
e os efeitos principais eles são alcançados em 14 dias após ter tomado essa vacina, tá? Bom, explicadas as vacinas, gente, vou explicar para vocês aqui como funciona num treinamento agudo, num dia, como funciona o nosso sistema imune. Impreterivelmente, quando nós treinamos, há uma queda no nosso sistema imune, certo? Mas a regra é que, primeiro fator, se meu cliente ele é bem treinado, e bem treinado, galera, significa vocês estarem treinando, o cliente estar treinando semanalmente, pelo menos 4 vezes por semana, no mínimo, durante 6 meses. Para cima de 6 meses. Então ele é considerado ali uma pessoa já treinada, certo? O início, né? Tá? Quando passa de 1 ano, aí sim o sistema orgânico dele já está tudo preparado para ser julgado 100% como treinado, tendo uma frequência semanal, como disse aqui. Tá? Então, se a pessoa ela é muito bem treinada, numa sessão aguda, ela vai ter uma queda inexpressiva no sistema imune dela. Tá? O que significa essa queda inexpressiva no sistema imune? Os componentes de imunidade eles vão continuar agindo no nosso corpo caso adentre algum corpo estranho ali naquele momento. Eles têm a sua função, que é proteger o nosso corpo de corpos estranhos, e quando há uma queda pequena para essa pessoa treinada, ele continua agindo ali como tem que agir, tá? Porém, mesmo essa pessoa treinada, se ela faz um treino muito intenso, e lembrem bem, um treino muito intenso tem que ser analisado. Como? Uma PSE ali acima de 16, numa escala de 6 a 20, né? Ou acima de 8, numa escala de 0 a 10, a escala de PSE adaptada. Uma frequência cardíaca acima de 90%, é um treino intenso. Aí, essa queda no sistema imune, que para essa pessoa treinada, que era inexpressiva, já passa a ser um pouco expressiva se o treino é muito intenso, certo? Passado isso, uma pessoa intermediária em nível de treinamento, que é até 6 meses. Se a pessoa está antes de 6 meses ali, ela é intermediária nesse processo, tá? Como que reage o sistema imune dela? Impreterivelmente, quando ela treinar, o sistema imune vai ter uma queda já um pouco expressiva. Média, em nível de expressão, de atenuar o sistema imune. O que significa isso? Atenuou o sistema imune ali com um treino. Se entrar algum vírus, o corpo vai ter uma reação muito maior. As reações serão muito maiores, porque diminui a expressão de ação desses componentes, desses soldados do sistema imune, logo eles não conseguem agir tanto em cima desses vírus, e esses vírus causam um efeito, a reação maior do que se você deixa o sistema imune agir, tá? Essa pessoa intermediariamente treinada, se você dá um treino intenso para ela, aí a queda do sistema imune dela é muito grande. É muito grande. Então, pensando nesse processo, tem que entender como que age, como que é deprimido esse sistema imune nos treinamentos e para quem. Se a pessoa, gente, ela não é treinada, e aí se ela está iniciando ou até 8 semanas de treino, ela ainda é iniciante. Qualquer treino dado para ela, e se o treino for intermediário, o treino for fácil, vai causar uma queda já expressiva no sistema imune dela. Então, pensa nessa montagem, nessa construção toda. Se o treino é intenso, então, que sabemos que não é tão recomendado já dar treinos intensos logo de cara para a pessoa, para ela ter adaptações interessantes, não é necessário treinos intensos, é necessário sim treinos que causam mais prazer, e sabemos que treino intenso, através da escala de afetividade, mostra menos prazeres para a maioria das pessoas, tá? Então, pensando nessa questão, a pessoa que não é treinada, ela fez um treinamento moderado, já causa uma queda expressiva no sistema imune dela. Então, qualquer vírus que entrar, o sistema imune vai ter a reação, não vai conseguir fazer as proteções devidas, então a reação vai ser muito grande. Bom, feito o entendimento de qual o nível de performance do meu cliente, do que é composto e como como são as reações de cada vacina, e como funciona agudamente no sistema imune um treinamento, qual é a resposta que eu dou para o meu cliente se ele pergunta: professor, vou tomar a vacina hoje, treino ou não treino?
Galera, você já tem aí na sua manga todas as respostas. Pergunta para o seu cliente para você responder. Tem que perguntar para ele. A capacidade dele de treinamento você já sabe, certo? Você tem que conhecer o seu cliente. Componentes das vacinas você já sabe. Treinamento imune você já sabe. O que você não sabe ainda? Me ajuda aí. Qual vacina seu cliente vai tomar? Certo ou não? Por exemplo, vamos lá. Se seu cliente é muito bem treinado, está com você há mais de um ano, treina super bem. Professor, estou na fila aqui, vou tomar a vacina. Você pergunta, qual vacina você vai tomar? Ele dá um exemplo. Vou tomar a Pfizer. Você sabe que as reações são bem menores, ou seja, o quanto que é exigido do sistema imune é pouco dentro da Pfizer, por causa dos componentes dela, sendo um RNA mensageiro que ela tem ali e que pode causar reação alérgica, mas que no sistema imune, que o treinamento vai agir, não tem problema. Aí, óbvio, que vai ser passado para ele. Pode treinar, deve treinar, só fica atento se você sentir qualquer reação adversa, ou você diminui a intensidade do treino, ou você para de treinar. Isso se a pessoa está treinando à distância, né? Você tem uma mentoria online, mas se ela está tete a tete com você, você consegue perceber isso. E quando a gente conhece todos esses processos, gente, olha que interessante. Olha que autoridade que a gente assume, por quê? Quando sabemos tudo isso e tomamos ali a decisão, nesse caso do cara treinado, ele vem e treina com a gente, certeza, galera, ele vai se sentir bem. E aí vem uma explicação geral dentro do resultado agudo no sistema imune de um treinamento. Olha que interessante. Independente da performance do seu cliente, toda vez que nós treinamos, horas depois, há uma supercompensação no sistema imune. Olha que legal, galera. O que acontece? Thiago, aumenta o número de componentes? Não. Todos eles têm DNAs. E quando a gente treina, esses DNAs, essas ligações do sistema imune, dos componentes leucócitos, basófilos, macrófagos, dentre outros, eles aumentam sua expressão. Então imagina assim, ele fica fortão, ele fica grandão ali após o treino, é uma supercompensação. Se ele fica grandão, fortão, ele consegue agir melhor em cima dos vírus. Isso é uma resposta pós-treino de todos esses, independente da performance. Mas aí você tem que saber todos esses componentes para responder ali para o seu cliente. Nesse caso do cara treinado do exemplo que dei, olha que interessante, você treina com o cara, ele não vai ter reação nenhuma na vacina no caso, no geral, e ele vai falar assim, pô, professor, você estava certo, hein? Mandou bem. Por quê, gente? Baseado em estudo, baseado em conhecimento. Aumentou a autoridade junto ao seu cliente ou aos seus clientes, se você tiver vários que te transmitirem essa pergunta, ou você mesmo perguntar para eles. Quando for tomar vacina, me avisa, hein? Que eu tenho todo o conhecimento para falar se você treina ou não treina e que resultado vai dar isso no seu corpo. Exemplo, gente, de pessoas, vamos para o extremo, pessoas estreinadas, que estão começando agora, algumas semanas. Ela está na fila da vacina. Ela vira para você e fala, professor, vou tomar a vacina. Você pergunta, qual? Aí ela fala para você, vou tomar a Coronavac. Você sabe que é um vírus inativado, tem lá dor de cabeça, tá, mas a pessoa é destreinada. Você sabe que o sistema imune dela vai cair com uma certa expressão, ela treinando. Vale uma recomendação para ela? Treina sim. Professor, por quê? Faz um treino leve, extremamente leve, tranquilo, porque é inversamente proporcional, né? Então, treino leve causa uma leve quedinha ali no sistema imune, porém, a hora que ela terminar o treino, aumenta a expressão dos componentes do sistema imune, ela vai estar mais protegida às reações da vacina. Olha que legal, galera. Muito interessante saber isso. Agora, um exemplo de uma pessoa que não é treinada, está na fila de uma vacina e você pergunta, qual vacina você vai tomar? Ela responde, vou tomar AstraZeneca. A AstraZeneca a gente sabe que é um adenovírus trazido do chimpanzé, então entrou um vírus no corpo, o sistema imune vai querer utilizar aquele vírus naquele momento. Ele está fazendo uma ação de produzir spike nas células, e aí o componente imune vai percebendo isso, só que demora um pouco, né? Não é logo de cara. Ele vai querer agir. Então aí já começa a aumentar a temperatura, porque é um vírus, aumentar a migração dos componentes imunes até onde estão esses vírus, que é na região respiratória. Você precisa de um sistema imune agindo ali. Então você não pode ter depressão nele. Se seu cliente ele é destreinado,
começou faz pouco tempo e pergunta para você, a primeira informação que você vai dar para ele, não treina. Não treina, repousa, descansa, deixa o sistema imune agir. Se precisar de explicação, dependendo do perfil do cliente, você passa a explicação para ele. Se não, só espera o resultado, que ele vai falar para você, nossa, professor, realmente tive reação, realmente foi bom ficar aqui. Aí você, algumas reações da AstraZeneca, por exemplo, ela tem dado entre 2 a 7 dias a manutenção desses efeitos colaterais, dessas reações. Então aí você vai dosando, conversando diariamente com o seu cliente para saber o que ele tem, como é que ele está. E vou trazer uma historinha super bacana para vocês aqui, que foi o que me motivou a fazer esse vídeo para vocês, que uma das minhas clientes de mentoria me fez essa pergunta, e eu, já conhecendo, né, já quis saber como funcionava cada vacina, o sistema imune eu gosto de treinar bastante, estudar bastante já há anos. E aí, a primeira pergunta que eu fiz para ela, qual? Ela falou AstraZeneca. Eu falei para ela, não treina. Ela estava parada há 1 ano e faz 2 semanas que ela retomou o treino dentro da minha mentoria online. Ela falou, tá bom, Thiago. Ela repousou. Na manhã seguinte, eu mandei mensagem para ela, e aí, como está? Teve reações? Ah, minto, deixa eu falar uma coisa engraçada aqui, né? No dia que ela falou para mim, eu falei para ela, ó, não treina, e por favor, vai descrevendo para mim as reações que você terá. Só que o corretor ortográfico, gente, ele mudou de reações para relações. Então imagina a pessoa recebendo a pergunta, vou tomar vacina, posso treinar? Não. Aí ela recebe, ó, só vai me informando das relações que você vai ter. Ela mandou para mim assim, relações? Interrogação. O corretor aqui me traiu, gente. Me desculpa, minha aluna. Imagina a cabeça dela, vou ter relações, vou ficar transmitindo pro meu professor. Ai, meu Deus do céu, Thiago. Ah, é fogo, viu? Quem nunca, né? E aí, eu mandei mensagem para ela no dia seguinte e ela teve reação. Mandou para mim uma fotinha do termômetro, 38,7. Febre, gente, para ser considerado febre, é de 37,8 para cima. Ela estava com 38,7, então quadro de febre. Abaixo disso é estado febril. O que significa isso? Que o corpo não está precisando de tanta ação de aumento de temperatura para lidar com aqueles vírus. Tá? O sistema imune está conseguindo combater ele sem precisar aumentar tanto a temperatura. E ela me descreveu isso e eu falei, olha que interessante, ainda bem que a gente repousou. Por quê, galera? Se ela não repousa e ela deprime um pouquinho que seja o sistema imune dela treinando, mesmo com treino leve, como ela é destreinada, essas reações seriam muito maiores. Imagina o desconforto para a pessoa, né? Expliquei isso para ela. Ela falou, nossa, sério que eu teria reações piores? Eu falei, com certeza. Interessante foi que no dia ela cessou a febre, tá? Dia seguinte eu falei para ela, pode treinar. Ela tinha alguns treinos dentro do protocolo de rotina dela. Eu falei, faça esse treino, que era o mais tranquilo. Ela fez. No dia seguinte ela já não sentia mais nada. Galera, qual a explicação básica para isso? Né? Superficial e básica. A gente deixou o sistema imune agir, as reações tiveram ali. E aí, ao treinar um pouquinho, para o dia seguinte, houve uma supercompensação no sistema imune que já anulou todas essas reações e deixou só a vacina agindo como proteção ao coronavírus. Olha que bacana, ela ficou super feliz e falou, nossa, que bom, eu achei que isso ia perdurar, pelo que eu estava sentindo, perdurar por dias. Olha a autoridade que se cria dentro desse processo, galera. Muito bacana tudo isso, muito bacana mesmo. E o nosso vídeo de hoje vai chegando ao fim. Agradeço imensamente por ficar aqui comigo até o final. Se você já passou por situação assim, comenta aqui pra gente interagir. Ou então, se você achou algum ponto desse interessante ou faltou alguma informação que você gostaria de saber, pergunta aqui pra gente nos comentários, por favor. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que é interessante saber também. E nos ajude aí nessa divulgação de boas estratégias por causa de um pensamento que com certeza vai ajudar a área do personal trainer, não só a educação física, mas do personal trainer. Se todos tiverem um monte de cliente, que tem cliente para todo mundo, gente, tem cliente para todo mundo, nunca olhe para o seu amigo como adversário, e sim como parceiro. Nunca olhe para o seu colega de trabalho como adversário, e sim como parceiro. Queira que ele tenha agenda cheia. Sabe por quê? Porque a hora que ele não tiver horário para atender alguém, se você estiver do lado dele com parceria, você vai ser um indicado. E você, a hora que você não tiver agenda, você vai indicar para alguém de confiança, e aí vira uma cadeia positiva. Então divulgue esse vídeo para o personal que você acha que vai ajudar. Muito obrigado e até o próximo vídeo, galera. Valeu!